Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Marina. Eu sou a Thalissa. E esse é o Pode Migrar. Antes de mais nada, se inscreve lá no nosso canal, segue o nosso Instagram e vamos ajudar a gente, galera! A convidada de hoje é uma mulher muito especial, inteligente, advogada, empreendedora, mentora, carioca e metade capixaba também. Com vocês, seja muito bem-vinda, Rafaela Barbosa! Seja muito bem-vinda, Rafa! Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Ai, muito feliz que você aceitou. Adorei essa introdução. Achei uma coisa... Uau! Estamos aqui unidas e amigas e com esse projeto concluído é porque você uniu a gente, tá? É. Pra quem não sabe, gente, a Rafa foi nossa mentora. Isso mesmo. E nos conhecemos na mentoria dela. Cara, eu fico muito feliz. Vocês formaram um grupo muito unido ali, né? E tem gente de outras turmas também, eu acho, que juntou com vocês. Das meninas. Não, é todo mundo da mesma turma? É, tudo da gente é da mesma turma. Ai, caraca, é muita mulher junto. E a gente tem um grupo bem firme mesmo. Eu fico muito feliz. Todas as turmas tiveram isso, mas eu acho que vocês são as mais fortes, que eu vejo assim, de sair sempre, de estar sempre junta. Eu acho isso muito legal. Thalissa, daqui a pouco, tá dividindo o aluguel da minha casa comigo, né? Mas isso já aconteceu na mentoria, em outras turmas. Já. Então, ó. Que foram morar juntas, né? Sim. Mas você não dá ideia, não, porque ela quis cobrar mesmo. Mentira! Era zoeira, calma, amiga, era zoeira. É uma ideia. Rafa, vamos lá. Pra gente começar o nosso podcast, nós temos uma pergunta, que é a pergunta clichê do programa. Já vou começar aqui com a minha bebidinha. Com água, tá, gente? Vai lá. Essa aguinha especial. Café. Rafaela, e aí, pode migrar? Já, assim, de cara? Já é. Com certeza. Eu acho que... Cara, a imigração, pra mim, é um negócio que mudou minha vida. Eu tava muito perdida no Espírito Santo, né? Espírito Santo é Vitória, né? E o Espírito Santo, no geral, é um lugar muito pequeno. As pessoas têm a cabeça muito fechada. Então, pra mim, eu tava me sentindo muito perdida lá. E imigrar realmente abriu minha mente. E é uma coisa que eu nem imaginava antes. Então, pra todo mundo, com certeza, pode mudar a vida pessoal mesmo da pessoa, né? Mas é claro, é migrar com planejamento, migrar com organização. Sim. Exatamente, com responsabilidade, principalmente financeira, porque senão o sonho pode se transformar num pesadelo. E pode ser muito sério. E eu acho que migrar é o maior processo de autoconhecimento que qualquer pessoa pode ter. Então, com certeza absoluta, pode migrar. Com certeza. Perfeito. E conta pra gente alguma situação que foi, logo de cara, um dos seus maiores obstáculos como imigrante aqui em Portugal, logo que você migrou. Porque nós três, como advogadas, mulheres, migrantes, mesmo a gente chegando aqui de uma forma organizada, sempre é difícil. E pra você, o que é que foi difícil na sua imigração? É engraçado, né? Porque vai fazer 5 anos esse ano que eu cheguei em Portugal. E a gente esquece. Eu me lembro, eu só tenho a memória de eu chorar muito no começo. Mas por que eu chorava? Eu não lembro. É que você vai superando, né? E vai vencendo os desafios. E eu tava até falando isso com uma amiga esses dias. Ela falou, Rafa, seu Instagram no começo, eu me sentia mais... Ela não mora aqui, né? Ela mora no Brasil. E ela falava, seu Instagram no começo, eu me sentia mais identificada, porque você falava uns perrengues, não sei o quê. Eu parei de falar, mas por que eu parei de falar? Porque eu parei de viver. E aí, como isso é uma realidade tão distante de mim agora... Eu acabo que esqueço que tem muitas pessoas que estão no começo e que a minha experiência do começo pode ajudar. Sim. Me arrependo, talvez, de, na época, não ter documentado tudo mais precisamente, assim, com vídeo, porque eu não fazia vídeo no começo, eu demorei pra fazer. Porque se eu fizesse, eu não ia precisar lembrar, eu voltava lá e olhava, né? Lá. Mas como eu não fazia, então muita coisa eu esqueci. Mas eu tive muita dificuldade, porque eu não era advogada quando eu cheguei aqui. Então... eu não me posicionava enquanto advogada. Eu tinha um pouco de medo, um pouco de vergonha. De se expor, de né? me expor. E porque eu não era, né? Então, tem um pouco a ver também, por exemplo, do lugar que eu morei no começo. Não os 2 primeiros, porque os 2 primeiros eu morei no Saldanha, que era ótimo. Mas aí depois eu mudei pra Alameda, que é uma região que eu não gostei de morar. E aí ali... naquela região, você tá ali com muitos imigrantes à sua volta, de todo mundo naquela situação de estar
numa situação meio que abaixo, né? Uhum. Enfim, dos portugueses normais. Aí eu trabalhei em loja. Então, isso tudo, eu me colocava numa posição de inferioridade. Uhum. Eu me colocava nessa entendi. Mexia posição. com você, Por né? você ser advogada no Brasil e como assim aqui eu estou em outra profissão. Então, até Entendi. sobre expor essa realidade, você ficava um pouco Sim, e aí retida, foram meses, foram poucos meses olhando pra trás, falo, gente, foi muito rápido. Uhum. Mas na época parecia que ia ser eterno, até Quando porque a gente você não tá sabe. ali no meio do problema, é muito lerdo. o processo. Exatamente. E eu chorei muitas vezes. Eu me lembro tipo, isso foi bem emblemático pra mim. Eu, no posto de saúde, eu tive uma inflamação no cóccix, uma coisa bem louca, assim. E eu precisava ir todo dia no posto de saúde pra fazer um curativo. E eu fui muito humilhada por uma brasileira que mora aqui há, tipo, 20 anos. Ela até falava com sotaque português. Mas eu fui muito humilhada. E eu me lembro de eu chorar muito, assim. Mas o que ela te falou? O que ela te Já não Mas me ela lembro trabalhava nesse lugar? Trabalhava. Ai, Eu não me lembro com detalhes o que foi. Mas, assim, É triste isso, É. né? eu lembro da posição Ainda que mais eu sendo tava. brasileira, né? Dá uma Você dor fica... saber É isso. ruim esse Eu não lugar passo mais por isso há muitos anos. Ah, isso é Sim. muito incrível. E você já migrou 3 vezes, salvo engano, né? Na vida, Na vida, assim. é que eu falo que ter saído do Rio de Janeiro pro Espírito Santo foi uma migração pra mim. Sim, de fato. Uhum, conta. E sim. você morou em Dublin também. Isso. Aliás, conta um pouquinho pra gente como foi lá. Ah, cara, Dublin é muito legal, mas Dublin eu acho que tem prazo de validade, assim, pra maior parte das pessoas. O que te fez querer sair do Brasil e ir pra Dublin? Você falou que o Espírito Santo era muito pequeno. Como é que foi? Eu, essa- assim, sim, eu sempre tive esse sentimento de não pertencer, e sempre tive mesmo. Eu sempre me achei muito fora da casinha ali. Mas a parte profissional me segurava, porque eu sempre fui muito responsável profissionalmente. Uhum. E até por eu vir de uma família, né, pobre, que, enfim, eu não tive experiências com viagens, com intercâmbio, essas coisas. Uhum. Então, até por isso, eu nunca me imaginei morando fora. E eu pensava, putz, eu fiz direito, escolhi a profissão errada pra morar Sim, fora, esquece. lógico. Então, tô satisfeita em estar aqui, até porque também eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a ter formação superior. Então, putz, pra mim aquilo era a coisa mais importante que eu tinha. E aí, eu fui ficando por conta da minha profissão. Logo depois que eu formei, um ano mais ou menos depois, eu entrei no cargo público, que foi comissionado. Então, eu era procuradora de município, advogada de município, Top. né? Era ótimo, eu adorava. Eu trabalhava relativamente pouco de carga horária. Tinha uma responsabilidade que eu sempre gostei de ter. Não adiantava, pra mim não era só o dinheiro em si. Se eu ganhasse muito numa função que não me desse responsabilidade, eu não me sentia realizada. Sim. Então, eu tinha uma realização profissional ali, ganhava relativamente bem. Então, eu falei, cara, tô bem aqui. Óbvio que eu queria, né? Evoluir. Ir além. Subir, Uhum. mas eu tava bem ali pro meu começo Confortável. profissional. Sim. Até que 2016, então eu formei no final de 2011, né? 2016 eu fui exonerada desse cargo público. E foi um negócio muito traumático pra mim. Essa foi a decepção profissional que mudou a sua vida. Foi. Que eu já li na sua biografia e você cita isso. Na Foi. verdade, você cita 2 fatores, né? Essa decepção profissional e a sua viagem à Tailândia. Exato. Não, e uma coisa foi por causa da outra. Motivou, explica né? isso aí, explica esse babado. O que acontece? Eu trabalhava, minha carga horária era 2 vezes por semana na prefeitura. E aí a gente estava no final do ano, que é quando as licitações. Eu era responsável pelo setor de licitações. Eu era advogada, né? Mas eu era responsável por toda a aprovação das licitações. Então eu que dava parecer de todas as licitações no município. No final do ano, as licitações param, porque precisa esperar aprovar o orçamento de estado do ano seguinte. Uhum. E nessa a gente ficava ali sem ter muito trabalho pra fazer. E eu tinha uma viagem pra Tailândia comprada. Então, eu tinha 2 opções. Ou eu tirava férias e ia pra Tailândia, 2 semanas. Ou, foi o que eu fiz, foi um acordo que eu entrei com o meu chefe, que era eu não tirar férias, eu pegar essas 2 semanas, que seriam, na verdade, 4 dias de trabalho, porque eu trabalhava 2 dias em cada semana, ir pra Tailândia e quando eu retornasse, eu trabalhar direto, porque ele falou, vai ser perfeito, porque você vai voltar na época que as licitações vão começar. Uhum. Então, assim, a gente fez o que a gente achou melhor pro setor. Que é, agora eu não preciso de você ia ficar aqui só batendo ponto, que é coisa que servidor público Sim. faz, né? E Só ama. que nós dois não tínhamos essa visão, a gente tinha a visão de, putz, vamos fazer o setor andar. Enfim, a gente fez esse acordo entre a gente. E aí, eu fui pra Tailândia. E tô eu lá na Tailândia, super preocupada, porque eu ainda sempre, assim, não passava pela minha cabeça nunca ser exonerada. Eu era
disparada a melhor advogada que tinha lá. Eu carregava a prefeitura nas costas, assim, tinha 7 advogados. Mas era eu que fazia a maior parte das coisas. Tinha uma que fazia também, o resto não fazia. Desculpa, se tiverem ouvindo. E eu falei, eu nunca imaginei. E aí, eu preocupada, eu fui e mandei uma mensagem para um dos advogados. Falei, como é que tá tudo aí? Você precisa de ajuda? Aí ele falou, Rafa, eu não ia te falar nada, mas já que você, né, mandou mensagem, você foi exonerada. Eita! Eu na Tailândia. Meu Deus. Eu recebi essa notícia enquanto eu tava na Tailândia. E parece que foi isso era uma prefeitura de interior, né? Então, eu não era de lá. Isso já tinha um certo preconceito, porque eu era uma advogada que veio de Vitória. De fora. Parece que teve toda uma movimentação na cidade, assim. Eles se reuniram no sábado pra me exonerar. Tipo, porque eu estava na Tailândia e assim, chegou a notícia de que eu tava na Tailândia sem tirar férias. Olharam lá no portal da transparência, eu não tava de férias. Nossa senhora. E esse seu chefe, ele não segurou? Não, ele só falou assim, Rafa, não pude fazer nada, me desculpa. Nossa. E aí eu me decepcionei tanto que eu também não fui atrás, nem de me explicar, nem de falar com ele e falar, puxa, mas como assim? Você é meu chefe, você me liberou, né? Porque é isso, ele se fosse pra alguém ser exonerado, eu olhando hoje, tinha que ser ele. Porque ele assumiu a responsabilidade. Exato. Mas ok. E pronto, aí na época eu fiquei eu acho que foi a única vez na minha vida, eu sou muito ativa, né? Muito acelerada até. Eu acho que foi a única vez na minha vida que eu me senti em depressão. Eu passei cerca de 2 meses, assim. Eu lembro que a minha mãe saía pra trabalhar, falava, minha filha, vai fazer o que hoje? Eu, não sei. Ela voltava, eu tava na mesma posição, no sofá, vendo Netflix. Você tava sem rumo, profissional, basicamente. Você não sabia pra que caminho você ia. Então, você nem curtiu 100% a Tailândia, Curti. né? Depois que eu Curtiu? fui exonerada, minha filha não queria nem voltar. Eu é? falei, eu vou ficar aqui agora. que eu vou aproveitar A deprê tudo. veio depois. Então, Foi, quando eu porque voltei pro tô Brasil, na que eu falei, Tailândia, agora que eu vou você fazer. curtiu tudo. Uhum. Ai, Meu legal. Deus. Foi. Aí eu voltei pro Brasil, entrei dessa depressão, assim, comecei a conversar com vários amigos e tal. Pensando, e agora o que eu vou fazer, né? Até, inclusive, a minha ex-chefe, antes desse chefe, teve uma outra chefe da prefeitura, que é assim, até hoje a gente tem uma relação maravilhosa. Ela é uma parceira de trabalho, uma amiga pessoal. Ela, na época, ela ficou me ajudando muito. Tipo, não, Rafa, pelo amor de Deus, você é muito boa, a gente vai arrumar outra coisa pra você e tal. Mas eu não dei tempo. O que aconteceu foi que, nessas conversas com amigos pra lá e pra cá, um amigo meu que tava na Irlanda, também formou comigo, fez faculdade comigo, eu tô saindo do microfone, né? Ele falou, Rafa... teve outra coisa com a Tailândia. A minha vida inteira, fiz inglês. Meu tio pagava inglês pra mim. Então, era a coisa que eu mais tinha orgulho. Porque, assim, puxa, eu não tinha dinheiro pra fazer nada, mas eu fazia inglês. Faço inglês. Eu sei falar bem inglês. Cheguei na Tailândia, eu falei, eu não falo nada de inglês. Eu fiquei muito decepcionada. Eu não falava nada de inglês. E aí, isso já ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu preciso falar inglês? Precisava no Espírito Santo? Não, mas você queria, Eu né? quero. Aí, esse meu amigo falou, Rafa, você não quer aprender inglês? Vem pra Irlanda. E ele tava na Irlanda, né? Ele fez faculdade comigo e tava na Irlanda. Vem pra Irlanda, perfeito. Aí, eu comecei a pensar, peguei lá os orçamentos dos cursos de inglês. Beleza. Aí, foi quando eu decidi fazer um intercâmbio de 6 meses. Eram 6 meses. Eu ia voltar. Ia voltar e tava tudo certo, que, tipo, quando eu voltasse, eu ia realmente atrás de uma outra coisa, blá, blá, blá. 6 meses viraram... Ficou com Deus. Fiquei 2 anos lá, voltei pro Brasil só de passagem mesmo, tipo... E daí veio já pra Portugal. Fiquei 7 meses no Brasil, mas foi muito sabendo que eu não ia ficar. Sim. Foi só pra dar um oizinho pra mãe, pro pai. Tô indo de novo. E como que foi lá? Você sentiu essa questão da saudade, da adaptação? Como que foi? Na Irlanda? É. Cara, eu me adaptei muito rápido. É. Impressionante. E eu nunca tinha tido uma experiência, tudo bem, eu mudei do Espírito Santo, do Rio pro Espírito Santo, mas com a minha família, eu era adolescente, era totalmente diferente. Eu nunca tinha tido a experiência de estar sozinha. E como é que é o pessoal lá? Eles são mais receptivos, se comparado aos portugueses? Como que A é comunidade cultura? brasileira é muito forte lá. Principalmente nessa, imagina, você Cara, vai em todo fazer... lugar. Brasileiro tem em todo lugar, né, gente? Impressionante. Mas aí, imagina, você vai fazer um intercâmbio, que você vai estudar. Quem tá estudando lá? Brasileiro. Óbvio. É brasileiro, chinês e o pessoal da América Latina. Às vezes aparece um italiano, mas é muito raro. Maior parte, sei lá, 70% brasileiro. Então, só aí você já gera uma conexão. Aí, na Irlanda, você pode trabalhar, né? Enquanto faz inglês.
Na época, era o único país que podia. Você solicitou Sim. visto e foi. Isso foi o meu critério de escolha também, porque eu queria trabalhar. Eu sempre fui muito preocupada com a parte financeira. Uhum. Então eu falava, nem pensar que eu vou ficar 6 meses sem fazer Tra- nada. nada. Tipo. Então, aí você começa a trabalhar. E aí você vai trabalhar em café, em restaurante. Restaurante. Quem tá trabalhando? Sim. Brasileiro. E já vai treinando também o inglês, É, né? pra treinar o inglês, o pessoal fala, não dá pra aprender nada. Ah, gente, calma aí, né? Dá. Sim, dá. E o inglês na Irlanda é diferente, é muito mais difícil. Mas esse é o gente. ponto. Você não muito aprende o mais inglês, você aprende o irlandês. Gente, é muito mais difícil. É muito, é muito. Aham. Aí também você começa a se relacionar. Eu sempre fui aberta a ter relacionamentos, Sim. então eu tive relacionamentos. Então eu consegui, mas eu convivia muito com brasileiro também. Tipo, em casa, era só Aham. brasileiro. Então você acha que isso ajudou um pouco a sua A adaptação, É. sim. Sim, Foi, né? certeza. Porque por mais que às vezes eu passava, poxa, eu passei uns perrengues no trabalho lá. Chegava em casa, eu tinha minha família, sabe? Que eram Uhum. brasileiras que Sua comunidade, seus É, amigos. que Sim. estavam passando pela mesma coisa e que estavam ali pra dar o suporte. Então, isso fez a diferença, sim, com certeza. E você acha que foi mais fácil se adaptar na Irlanda ou em Portugal? Nossa, foram duas realidades totalmente diferentes. Primeiro que na Irlanda, eu fui pra curtir. Eu fui assim, eu estou num período sabático. E tinha um Entendi. prazo, né? Vou estudar daqui até aqui. É e que você, em volto. tese, achava que ia voltar, né? E foi a primeira vez na minha vida que eu me permiti ser irresponsável. Assim, entre aspas, muitas aspas. Mas pro seu estilo de vida, É. workaholic, né? Mas é que você precisava desse tempo, né? Precisava. Pra mim foi muito essencial. Eu não tinha nem, sei lá, tinha 28 anos. Tinha 28 anos e eu tava, sei lá, à beira de ter um burnout. Uhum. Era muita coisa. Então, pra mim, nossa, pra mim foi. Por isso que eu falo, a Irlanda foi maravilhoso. Foi um Foi respiro. um divisor É um de lugar? águas. Não sei, mas foi. Pra mim foi muito bom. Foi muito bom. Então foram dois estilos de imigração diferentes. Aqui eu já vim com uma pressão muito maior. Eu vim com a pressão de fazer dar certo aqui. Eu falei, não tenho mais tempo pra perder. Lá na Irlanda, você já tinha pensado em Portugal? Tipo assim, ó, tô gostando daqui, não quero voltar pro Brasil, já vou ver um plano B. Ou nesse tempo que você voltou pro Brasil, você já pensou, não vou ficar aqui, já vou pensar em voltar pra Europa? Não, foi assim. 2016, eu cheguei em novembro de 2016 na Irlanda. Acho que abril de 2017, eu falei, eu não vou voltar, não. Eu querendo voltar do Brasil. Vitória, não Só quero. que eu trabalhava em café lá. E na época, meu inglês ainda era mal, eu tava num café muito, assim, que o cara era um abusador. Eu me arrependo de não ter processado ele. Era um abusador, assim, eu chegava chorando em casa quase todos os dias. Ai, que ódio. Porque o fato do meu inglês não ser bom, ele me tratava como se fosse um lixo. Então, uma certeza absoluta que eu tinha era, eu não vou ficar nessa vida de café. Então, você sofreu xenofobia na Irlanda. Sofri. Mas foi ele. Ah, Ele só ele ele é um em ser humano, específico. aquilo ali não é nem um ser humano. Entendi. Ai, que ódio. Mas no geral, não. Fui muito bem tratada. Os meus outros chefes maravilhosos, eu não tenho nada pra falar. Que bom. Foi só esse mesmo. Mas aí, como eu era muito insegura no começo com o inglês, eu acabei ficando muito mais tempo nesse café do que eu deveria. Abusador, né, gente? Abusador, quando é abusador, ele consegue te Prender, Sugar, né? Pronto. O que eu tava falando? Perdi o raciocínio. Pra saber o time, né? Que você voltou pra Portugal e sabe. Isso. Aí, então, quando eu decidi que eu ia ficar, foi mais ou menos assim. Ó, gente, pode comer, hein, Rafa? É, eu tem acabei de brigadeiro. comer, Rafa, eu tô esperando. Quibe, Nossa, esse brigadeiro eu tô coxinha. olhando pra ele. Tem um molhinho ali muito Tá, a bom. Alissa que fez, tá? Ah, é? E Brigadeiro? ela- Aham. Ela arrasa, Eu vou tá? experimentar. Vou Fica à experimentar. vontade. Adorei. Mas aí foi. Então, mais ou menos abril de 2017 foi que eu falei, não vou voltar, mas eu tinha muita certeza de que eu não queria ficar trabalhando naquilo que eu tava trabalhando. E, na verdade, eu sempre amei advogar. Sempre, Sim. assim, na minha faculdade, primeiro que eu sempre trabalhei, na época da faculdade de estágio, sempre trabalhei em escritório. Eu era a única pessoa, ou uma das únicas da faculdade que tinha certeza absoluta que queria ser advogada. Entendi. Eu gostava muito de advogar, apesar de eu ter feito aí concurso público, mas Cara, eu porque- acho que isso é porque você estagiou em escritório, né? Porque geralmente, igual, eu fiz É. estágio em fórum. E eu não queria advogar. Aí eu fiz estágio em Exato. escritório, fiz Eu estágio fui em querer órgão advogar. público, eu fui em tudo, mas eu também sempre fui do perfil, eu quero advogar, não quero
A única vez que eu decidi fazer concurso, eu tava louca da cabeça, que eu fui estudar pra ser diplomata, né? Pois é. Não, eu não sei o que eu tinha na cabeça, galera, mas tudo bem. Mas Passa. tem um pouco a ver com a questão da imigração também. Já era um desejo que você tinha e isso foi a maneira que você encontrou de se expressar na Exatamente. época. É. Porque a gente que é do direito, a gente acaba se ficando muito bitolado. Porque Sim. não é apresentada essa oportunidade pra gente do mundo. Cara, a gente não fala em direito migratório no Brasil. Não fala em... Eu jamais sonharia trabalhar com essa área. E acredito que você E quando a gente tem direito internacional, é uma matéria Eu super mal tive chata. direito internacional, Super chata. E geral, eu não sei como que é agora, mas na minha época não caía na ordem. Então a gente nem dá tanta É moral. eletiva. Porque não cai na ordem, então a gente sabe que não vai Exato. dar tanta moral pra ela porque não vai cair. Então, assim, a É gente... eletiva. Exatamente. Isso, então faz todo sentido. Sim. Mas eu acho que a minha questão por exemplo, o tempo que eu trabalhei em órgão público, eu transformei aquilo numa empresa. Então a minha cabeça sempre foi assim, não Sim, dá pra uma mim. beleza. Eu não sei por que, enfim. eu ainda- Arrasou, Rafa. eu E fui aí, no tempo. quando você começou a trabalhar, então, como advogada de imigração aqui, você sente que você encontrou o seu propósito, assim? Muito, muito. E foi muito, nem sei como. Tipo, na verdade, foi porque no começo eu achei que era o mais fácil. De fato. E aí eu me apaixonei, mesmo, assim. Me apaixonei e encontrei muita coisa que no Brasil eu tava frustrada. Porque, no Brasil, além de eu trabalhar na prefeitura, eu era advogada também. Então, eu tinha minhas causas e tal. Eu sempre trabalhei na área civil. E uma coisa que eu ficava muito frustrada... Eu fui muito tempo advogada de construtora. Eu ficava muito frustrada, é sempre aquela coisa do litígio, sabe? Uhum. E quando você tá pelo réu, você tem que defender ali muita coisa que você sabe que tá errado. Quando você tá pelo autor, você pega muita injustiça. Ainda mais construtora. É. Então, aquilo me incomodava, porque não tem jeito. Eu sempre puxava pra mim, sabe? A responsabilidade. Por mais, né, que a gente sabe que, né, Sim. foge da nossa alçada. Então, a imigração, eu já não acho que tem isso. Uhum. Então, óbvio, a gente lida com as questões relacionadas aos órgãos públicos, administrativos. Mas não tem essa de vencedor-perdedor, sabe? Sim. Se você cumpre os requisitos, se você faz tudo direitinho, você vai conseguir. Fazer cumprir a lei. Entendi. Então, isso eu acho que é uma coisa que me motiva muito na imigração. Tá, aí você voltou, então, pro Brasil, pensando nessa questão do tipo, quero voltar pra Europa, não quero ficar aqui no Brasil, mas não quero trabalhar em café. Então, aí foi abril de 2017 que eu não me lembro como, mas eu descobri que podia advogar em Portugal. Porque você vê, 2017 isso não era uma informação clara, não. E eu não me lembro como que eu descobri Eu isso. não fazia ideia. E aí eu falei, opa, interessante. Aí o que eu fiz? Eu nem conhecia Portugal, não tinha vontade de conhecer Portugal. Sabe aquela coisa que brasileiro tem de que, Portugal deve ser... Eu tinha isso. Total. Tinha isso total. Eu acho que é por conta do nosso ensino na escola, né? A gente cresce com esse meio rancinho. Aí assim, você né? vê, abril eu descobri, em maio eu vim pra Portugal. Falei, vou pra Portugal conhecer. Uhum. E eu me lembro, eu já contei isso no Instagram várias vezes, porque hoje meu escritório é do lado disso. Eu me lembro quando eu passei, a gente, olha só, é turista burro, né? Eu peguei o ônibus quando sai do aeroporto, aquele de 6 euros. Tem um metrô do lado, tipo... Tá, eu peguei o ônibus de 6 euros, nem sabia que tinha metrô. E aí esse ônibus, ele fez, assim, a rotatória a rotunda da Marquês de Pombal. E foi nesse ponto que eu falei, olha, moraria aqui. Eu me lembro exatamente, olha como que a nossa memória é. Você chegou e Já ficou. Eu me lembro exatamente do ponto que eu olhei e que eu falei, moraria aqui. E eu passo nesse ponto quase todo dia hoje, que meu escritório é do lado. Sim. Teu escritório é bem central, bem ali do lado mesmo. E aí foi isso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nada muito certo. Depois, vários amigos meus disseram uma coisa que acontecia muito na Irlanda. Galera saía da Irlanda, ia ou pra Austrália ou vinha pra Portugal. Muita gente começou a ir pra Austrália, conhecidos e amigos meus. E aí o pessoal começou a falar, Rafa, tem emprego pra você certo aqui, $30 a hora. Porque a gente trabalhava por hora lá, né? Sim, Então era tipo sistema... $30 a hora. E eu fiquei com a Austrália na cabeça. Só que a Austrália, eu não iria ser advogada. Sim, seria não café, tem como. coisas assim, né? Até pensei, eu posso até crescer dentro de uma empresa e tudo mais, mas eu vou ter que largar a advocacia de vez. Tanto que quando eu... Aí o que acontece? Eu fiz todo o trâmite pra Austrália. Ah, é? Quando eu fiz todo o trâmite, foi pra fazer business. Então, você faz uma prova, que é pra te liberar do inglês. Eu fiz essa prova, fui liberada do inglês, então eu podia escolher um curso profissionalizante pra fazer. Sim. E aí eu escolhi business. Então, eu ia pra fazer isso, já tava tudo certo. Eu só não paguei.
Porque eu ia pagar à vista, então eu falei, tudo bem, eu pago. Qual é o último dia pra pagar? Depois eu falo. E aí foi isso. E pronto, e aí nesse meio tempo, foi quando eu conheci meu ex, e aí meio que ele ia vir entendi. pra cá. Enfim, eu acho que aquilo ali foi providência divina, sabe? Que me Sim. fez vir pra cá. Porque foi o que Aí virou Portugal minha chave. E eu entrou vim. na sua vida, né? E aí foi isso. Eu decidi vir pra Portugal. Aí você veio acompanhando ele, já juntou com essa sua vontade de continuar advogando, viu que aqui podia, e aí seguiu o plano. Eu falei, cara, eu vou ver o que que vai dar. E qualquer coisa eu vou pra Austrália. Nada me prende, né? Sim. Então, mas eu tinha me colocado um prazo. Por isso que eu cheguei aqui desesperada. Entendi. Porque eu falei, eu já tô ficando velha na minha cabeça. Eu já tava, sei lá, 30 anos. Já não me lembro. Calma. 30 anos, só fazer as contas. Não, 31. Ô, Rafa, eu vou fazer 30 Nossa, anos 30? esse ano. Você tá falando que você tava ficando velha e... Gente, mas vocês já estão aqui, já estão com o podcast. Olha a diferença. Eu ainda tava assim, ó. Não fala 30 anos, não, por favor. Porque esse ano é a virada de chave. É diferente. Eu tava mudando de país de novo. Começando do zero, Sim, né? eu Dando um entendi. start na vida. Sim, Tipo, é. aí eu me coloquei um prazo. Por isso que eu falo que foram 2 estilos de imigração totalmente Muito diferentes. sim. Eu cheguei aqui com sangue nos olhos. Mas eu acho que é legal ter essas coisas pré-estabelecidas, porque aí, de fato, você não perdeu tempo. Você sabia o Sim. que você queria, né? E tinha esses prazos. E foi atrás. Você falou bem assim que tinha essa informação de que dava pra advogar aqui. E aí você foi logo atrás de validar e de ver como que fazia? Ou você primeiro foi tentar se adaptar, foi trabalhar com outra coisa? Como que foi seu como que início foi? de profissional, sua vida profissional em Portugal? Eu sempre fui muito preocupada com a parte financeira, porque como eu nunca tinha como ter um suporte familiar financeiro, era eu por mim mesma. Então eu sempre tive muito essa preocupação, até na época de Dublin também. Tanto que em Dublin eu falei, eu só vou sossegar enquanto eu trabalhar o suficiente para recuperar quanto eu gastei. Sim. Porque eu não queria nunca, eu tinha um set point ali que eu não queria cair. Entendi. Não quero ficar em prejuízo, né? Exatamente. Nunca. Incrível. E desde que eu comecei a trabalhar na prefeitura, né, que comecei a advogar, eu já tinha ali um padrão financeiro que eu consegui estabelecer Sim. e eu não deixava cair daquilo. Então, assim, quando eu via que tava assim, não, calma, tem que arrumar alguma coisa pra fazer, sabe? Entendi. Sempre. Então, quando eu cheguei, óbvio que eu vim com uma reserva financeira, sei lá, por no mínimo uns 3 anos, mas eu falei, não vou usar. Caraca, 3 Sim. anos. Muito tempo. Gente, Isso que é ser uma imigrante responsável. Um imigrante exemplar, porque a gente fala muito Exatamente. sobre planejamento. A gente ouve muito. A gente tem cliente, né? E a gente fala que às vezes a pessoa vem com 1.000 euros. Não, Nossa, gente, ai, sim. A gente fica Deus assim, me gente, livre, só de... Não, e o pior, a pessoa, além de vir com pouco dinheiro, ela vem com maus hábitos. Porque, assim, maus hábitos eu nunca tive, é por isso que eu conseguia... Mas hábitos Sim. financeiros, né? maus que você hábitos fala. financeiros, no sentido, eu não vou dividir casa, eu não vou fazer isso. Sabe? Sim. Cheio do não. De não saber poupar. É. Sim. E quando você muda de país, você tem que estar aberto, né? É totalmente Exato. diferente. Você sai Descer fora seu da estilo sua de zona de vida. conforto. É. Não dá pra A manter Irlanda- o mesmo padrão que você tinha no Brasil, pensamento, É. em todos os sentidos, né? A Irlanda foi minha escola pra isso. Sabe? Olha. Porque a Irlanda te faz, meu filho, Eu imagino. fácil. Então, quando eu cheguei aqui, isso já tava superado. Do tipo, eu vou trabalhar no que tiver que trabalhar. Nossa, aqui eu nunca tive essas frescuras. Sim. Mas aí eu era bem preocupada com essa parte de não gastar. E foi quando... Não, isso foi um pouco depois. Mas, cara, quando o real bateu 7 euros... Não, ao contrário. O euro bateu 7 reais. O euro bateu 7 reais. Foi nessa época que a gente ainda tava convertendo um pouco. Pra Aquilo trazer, ali, né? cara, antes era 3, de repente 7. Que é isso? Sim. Faz muita diferença. E Faz. isso é uma coisa que o imigrante tem que pensar, porque essa variação cambial pode ter. Óbvio. Ainda mais questões políticas, né? Exatamente. Que impactam. Você falou que você veio com seu boy, né? Com seu companheiro da Uhum. época. Ele também tinha essa reserva financeira? Ele também tinha esse Sim. pensamento Sim. de poupar? Aham. Então, vocês... Mas aí nós dois começamos a trabalhar. Mentira. Ele começou a trabalhar numa loja e eu não queria, porque, como eu já tinha tido a experiência da Irlanda, eu falei, eu não vou, se não for pra trabalhar em alguma coisa que eu veja que eu tenho uma progressão. Então eu fiquei um pouco limitada com relação a isso no começo. E aí foi que eu fui ser corretora de imóveis. Eu lembro que você comentou um dia.
Foi uma experiência super legal. Durou Sim. pouco, mas foi super legal. Conta um pouquinho como Porque foi. no Brasil, como eu era advogada de construtora, então eu fiz durante muito tempo direito imobiliário. E eu falei, cara, é um ramo que eu me interesso e é um ramo que tava super em alta, ainda tá, né, em alta, mas estava bastante em alta na época. Eu pensei, antes de... Aí foi que vocês perguntaram se eu fiz a inscrição de cara. Não fiz, porque eu pensei, antes de eu começar a gastar em euro, deixa eu tentar ver como é que... Tentar. Aí eu falei, eu vou ser corretora de imóveis, porque eu vou estar nesse meio, e aí vai ser mais fácil eu migrar pro direito. Não foi bem assim. Porque, enfim, ser corretor, eu acho muito bom, mas você tem que se dedicar demais. E não era meu pensamento. Eu pensei, vou ficar aqui só um pouquinho. Sim. E logo eu vi que se eu não me dedicasse, eu ia ficar frustrada. E você tem que plantar meses E pra é um colher meio muito depois, né? competitivo, exige muito, né? Não é Eu tão tenho fácil. certeza que eu me daria muito bem. Mas eu teria que desistir da advocacia e focar naquilo. E não era meu foco. Sim, sim. Entendi. Então, logo eu vi, não vai rolar aqui. Sim. Sabe? Eu vou ficar gastando meu dinheiro, cara, que eu não queria, convertendo. Falei, não vai rolar. Pronto, e aí tinha essa vaga na loja, que é uma loja, inclusive eu amo o pessoal de lá, são os maravilhosos. É uma loja que ganha bem, assim, pro padrão de Portugal. E todo mundo me falava isso na época. Do tipo, Rafa, você tem uma oportunidade muito boa de ir pra essa loja. E aí foi quando eu fui. E realmente, assim, foi uma experiência muito boa. Os chefes, né, os donos da loja são uns queridos. Eu tenho amigos E era de lá. loja de roupa, Sim. sapato? O nome é Força Portugal. É uma loja... o pessoal daqui não conhece muito, porque é uma loja muito turística. Vende coisas de futebol. Então, de Portugal, Benfica, Sporting, Porto. Mas o foco é turista. Souvenir, Ah, coisas assim. Aí tem souvenir também. Só que quase não vende pra português. Vende Entendi. pra estrangeiro. Então, eu falava inglês o dia inteiro na loja. Ah, legal. Olha. Isso foi bom. Não, e você, enfim, aprendeu inglês. Né? Pergunta importante. Aprendi. Só que eu aprendi o inglês lá em Dublin muito inglês cotidiano. Eu não trabalhava, assim, eu trabalhava com inglês em café, mas eu não trabalhava tecnicamente com Então inglês. você não tinha como que é que eles falam? Nem- Variedade linguística, né? E não tinha, eu não sabia aprofundar em conversas mais densas. Então, Entendi. isso foi algo que eu fui desenvolvendo mais aqui. em Portugal. Legal. E hoje é tranquilo pra você. Pelo que eu Ai. vejo que você fala que faz as suas reuniões com clientes internacionais, vai bem agora. Dentro do contexto do que eu trabalho, sim. Ok. Mas eu ainda não eu não falo que eu sou fluente. Do tipo, qualquer tipo de conversa eu vou entrar e vou conseguir ter o vocabulário em inglês. Não acho. Sim. É muito difícil, gente. Acredito. É uma infinitude de palavras, assim, né? É que é assim, se você fala inglês básico, intermediário, você se vira. E aí você pensa, eu falo inglês. Mas vai para um setor inglês jurídico, o inglês da engenharia, entende? De cada ramo específico. Aí você vê que tem vários termos e vocabulários Sim. que você nem tem ideia. E que nem as próprias escolas de inglês vão focar nisso e te Não. ensinar isso. Imagina você falar sobre desenvolvimento humano, que é uma coisa que eu adoro falar. Sim. É um vocabulário totalmente específico. Então, assim, eu tive um relacionamento em inglês já estando aqui, e aí eu me senti essa limitação, porque você quer abranger todos os assuntos da vida, né? É, e você exatamente. parece que não tá sendo você mesmo a 100%, porque você não consegue explicar daquela forma detalhada. Nossa, relacionamento em inglês. Você era você. Vamos falar sobre essa questão. Menina, era. Por exemplo, você era você. Tem você Eu vou pegar o em brigadeirinho. português. Por favor. Eu também vou Que aí é pegar. você de um jeito, divertido, engraçado. Você conseguia ser você exatamente assim em inglês? Sim, Conseguia. conseguia. Mas, óbvio que às vezes travava ali a fala. Eu ficava meio puta, tipo, porra. Aham. Preciso expressar o que eu realmente tô sentindo, mas igual em português. Mas ele falava pra mim, Rafa, quando você tá nervosa, seu inglês é perfeito. Porque, nossa, quando eu tô nervosa, eu disparo a falar. Que não pensa muito, né? Eu também sou assim. Quando eu fico nervosa, eu começo a falar sem parar. Dizem que quando as nossa- pessoas bebem também, o inglês flui, né? Exato, É. também. Porque eu acho que o pensar se vai dar certo, se não vai estar correto, te limita. A gente tira o medo, as travas, né? Quando tá, enfim, com É álcool, isso, porque é. aí flui. Não é que o inglês não existe, ele tá aqui de alguma forma, mas... Sim. É. Mas eu acho Portugal muito bom pra isso também, porque É. eu tô satisfeita agora que eu tenho a opção de continuar aprimorando. E pronto, consegui atingir esse patamar que era o profissional, que era uma angústia minha. Uhum. Deu tipo, putz, eu morei na Irlanda, falo inglês, por que raios que eu tô perdendo os clientes em inglês? Porque eu achava isso, eu tava perdendo esse público. Entendi. Então agora eu fala. superei isso, graças a Ai, Deus. que bom. E lá no escritório, né,
a Tami, que é a minha assistente, eu falava, Tami, consulta em inglês, você me dá uma semana. Me dá um Tipo, tempo pra eu uma me preparar. Agora não, agora já é de boa, sabe? Não é que eu faço no mesmo dia, porque, né, eu preciso dar uma pensada. Mas, assim, no dia seguinte já consigo fazer tranquilo. Óbvio que se ainda for uma questão de gente também, eu não perco mais cliente por isso. Sim, Porque eu já você perdi a gente. arrisca e vai. É, Entendi. então, é. Ô, Rafa. É. Ela entende, porque às vezes Mas é ela me meta pede desse ajuda. ano, gente. É meta desse ano. Meu inglês É. vai vir A fluente. Thalissa me chega com o celular dela, algumas mensagens em inglês de clientes. Ô, amiga, traduz aí, me ajuda um pouquinho. Cara, e é muito, né? A gente tá em Portugal, É. mas o tanto de mensagem Muito, que chega é. em inglês. Chega. Não, e na nossa área, assim, acaba que, né, advogado de imigração, a maior parte são brasileiros. Sim. A maior parte produz conteúdo em português. Tem uma parcela da população de imigrantes aí que tá desamparada, Aham. 100%. Sim. Exatamente. Então, tem muito mercado. Aí, vamos lá, né, pra pergunta. Tem mercado pra advogado de imigração? É. Não, e outra coisa, tem o inglês que eles também não falam inglês, que também não é a língua mãe Não deles, né? exato. Então, às vezes eu vou traduzir e não dá, não fecha a tradução. Porque É. eu também não falo inglês direito, eles também não falam inglês direito. É, Aí, nossa, uma complicação. é bem difícil. Pra tentar. E você tava até fazendo a tradução, né? Ela falou assim, fingers. O que é fingers? Não É, tinha não, nada a ver com é, dedos não- na frase. Uhum. Aí eu falei, "Ai, amiga, gente." ele não fala inglês muito bem também, não, tá? Mas eu acho que, assim, também pra atingir esse público, eu já pensei sobre isso, eu acho que tem que ter um modelo de negócio muito específico. Porque, assim, é um público que é mais difícil de você lidar pelo WhatsApp, por exemplo. Que É. talvez, se ele tivesse a liberdade de ir até o seu escritório com os documentinhos que ele tem ali... E Você você ia ver o que conseguiria ele entender o que queria. ele quer dizer, né? Exatamente. Entendi. Só que aí você tem que ver se isso adequa ao que você quer. Não, Foi. não é o meu perfil. Exatamente. Ô, Rafa, agora uma pergunta, assim. Como que foi pra você ingressar na advocacia de imigração lá no início, que a gente chama até de advocacia raiz, que eu e a Thalissa somos a Nutella, né? Quando que a tudo gente, era mato. A gente chegou já com a coisa mais mastigada, É. muita opção de curso, mentoria. E na tua época, você aprendeu, tipo assim, na marra? Teve alguém que te ajudou? Como é que foi pra você isso? Cara, foi na marra, mas eu tive anjos, assim, na minha vida. Ah, é? Graças a Deus, sim. Tive a Milena, que é uma advogada que trabalha... Ela trabalha até hoje, né? Ela trabalha em escritório, assim, de outras pessoas. Então, ela tinha muita experiência e também é com público estrangeiro. Então, ela tinha muita experiência de CEF, sabe? Mas CEF, tipo, manifestação de interesse, Sim. mais esse público. Então, assim, muita coisa relacionada a isso, ela me ajudou muito. suporte, Nossa, né? muito. Tive a Larissa, que ela já fazia mais parte de nacionalidade. No começo, a gente até chegou a fazer uma parceria, só que aí ela teve um problema pessoal, enfim, aí a gente não conseguiu tocar, mas ela me ajudou muito na parte de nacionalidade. Tive a Vitória, que inclusive tem sala do lado da minha, que a gente é amiga até hoje, que quando eu comecei ela já tava com nacionalidade também, então a gente ia trocando. A Bel, não sei se vocês conhecem, que a Bel é a portuguesa que mora no Brasil. A gente trocava muito. Então, assim, tenho muitas... Eu não vou ficar falando nome aqui, senão vou esquecer alguém pra Sim. pessoa É ficar... uma do Rio. A que mora no Rio, Eu ela é acho que portuguesa. Aham, sigo ela. Então, assim, no começo, era como a gente fazia, sabe? É isso aí, Sim. na época que... Quando não tinha Raiz. curso mesmo no É, Instagram. Aqui, você já pegou um caso assim, blá, 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 e trocando muito. Aí acabava que, imagina, eu perguntava pra Milena. A Milena tava lá, cheia de trabalho, e ela mandava um áudio. Rafa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí sabe quando a pessoa manda várias informações picadas? Sim. Aí você fala, tá bom, o que eu faço com Preciso isso? juntar tudo, né? Aí eu Entendi. escrevia o que eu entendia, pegava, se ela falava, citava uma lei, eu pegava ali a lei inteira. Sim. Porque eu também me sentia incomodada de ficar... Ai, mas você pode me Dependendo falar qual é de o outra artigo pessoa. da lei? Não. Então eu pegava e lia e tudo. Tipo assim, pô, eu sou advogada, Sim. né? Outra coisa que eu fazia muito, eu conto isso na mentoria, né? Eu pegava, via qual era o órgão do serviço em si, menos o CEF que não dava pra ligar, né? Mas enfim, os outros órgãos, eu ligava pro órgão, ligava várias vezes no mesmo dia ou várias vezes em alguns dias pra poder pegar atendente diferente. Porque eu queria que cada um me passasse a sua informação. Olha. E aí eu ia somando as informações que as pessoas me passavam. E por e-mail também. Fazia a mesma coisa por e-mail. E eu ia somando as informações e ia estudando com base nisso. Entendi. Dava muito trabalho, mas... E foi até assim Funcionava. que eu desenvolvi a mentoria. Porque aí como que eu consegui pensar? Eu consegui pensar na maneira mais correta de atuar Uhum. dentro da diversidade que existe, que vocês sabem, nesse mundo. Uhum. Então...
E Foi bem assim. a mentoria, ela surgiu porque as pessoas te perguntavam muito, te pediam, Rafa, faz uma mentoria? Ou você falou assim, não, acho que é um dos meus propósitos, eu levar o meu conhecimento a outras pessoas. Como que foi esse feeling, assim? Chegou um momento de eu abrir uma mentoria. Eu, olhando pra trás, eu sinceramente sempre fui mentora. E não percebia isso, mas desde da época da faculdade, os meus colegas sempre vinham até mim quando o assunto era atuação prática. Não era nada acadêmico, sempre era coisa prática. Tipo, Rafa, como eu me comporto na audiência X? Eu vou ter não sei o que, você me ajuda? E eu sempre fiz isso espontaneamente com as Sim. pessoas. Eu me lembro também, por exemplo, em estágio, a maneira como eu me portava, do tipo, a minha chefe me chamava, Rafa, me ajuda a precificar. Porque eu sempre fui boa em precificar. A LM Transportes é uma empresa de serviços logísticos situada em Portugal, certificada pelo IMT na categoria de ligeiros. Essa empresa veio para facilitar a sua vida, trazer segurança, conforto e confiabilidade. Basicamente, o que eles fazem? Eles auxiliam você na sua mudança e no seu transporte. Eles vão até o seu local, fazem a desmontagem, o embalamento. Você consegue monitorar a sua mudança tanto em território nacional quanto internacional por via GPS ao vivo. E quando chega ao destino final, eles também fazem a montagem. Isso veio de fato para facilitar a sua vida, trazer segurança e maior conforto. Então, são características que eu sei que eu sempre tive. E, de certa forma, eu destacava isso de alguma forma. Aí foi quando eu comecei a aparecer em vídeo na internet. Que eu era muito mais espontânea do que eu sou hoje, sendo sincera. Sério? Muito mais. Então, às vezes, eu abria a câmera e saía falando algo que me desse na telha. Hoje em dia, você acha que o seu tamanho enfim, ser mais conhecida, isso te limitou um pouco? Isso deixou Muito, você um pouco mais travada? Muito. Até essa posição de mentora, né? Essa Sim. posição é uma posição muito séria. Mais então, responsável, né? eu Entendi. tenho que tomar cuidado com as coisas. Então, eu limitei muito minhas opiniões. Entendi. Mas faz parte. Aí foi isso. Aí eu comecei a me posicionar ali. E eu acho que as pessoas viam meu posicionamento espontâneo. Sim. Enfim, e aí começaram a me mandar mensagem. Eu, sério? Tipo, Pra mim. tá, vamos ver. Sempre gostei de dinheiro também, né? Não vou mentir. Quem não? E aí, pronto. E aí foi quando a pessoa que mais foi incisiva nisso foi a Vanessa. Que foi que vocês não conhecem, porque ela participou... na verdade, depois ela fez uma outra turma. Foi assim, quase já não me lembro. Ela fez o projeto piloto, que foi... Ela começou a me pedir. Mas a Vanessa era insistente. Ela me mandava mensagem todo dia. Do tipo, Rafa, me ensina. Rafa, eu te pago. Rafa, não sei o quê, não sei o quê. Até que um dia eu falei, tá bom, Vanessa, então você vai ser minha cobaia. Combinado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o Zoom. Aí marquei os horários com ela, falei, a gente vai ligar o Zoom. E eu vou te ensinar tudo que eu sei. E eu vou documentar isso. Então, eu fui ensinando pra ela e documentando ao mesmo tempo. Coincidiu de, nessa mesma época, que foi outubro de 2021... Acho que 2020? Não, 2020. Outubro de 2020. Nessa mesma época, eu estava em processo de contratação da minha primeira funcionária. Então, foi uma época que eu realmente precisei me dedicar muito para definir todos os procedimentos internos de maneira muito clara. E lapidar os procedimentos Sim, internos. Eu já tinha, mas eu queria lapidar isso para quê? Transferir isso para uma pessoa que não era advogada, da maneira mais clara possível, para que não houvesse erros. Eu sempre tive muito medo de errar. E aí, ao mesmo tempo que eu dava mentoria pra Vanessa, eu ensinava a Carol. E foi aí que eu fui construindo aquilo tudo. Quando eu dei o projeto piloto, eu não sabia. Eu tinha um começo, eu não tinha um fim. Entendi. Você não sabia a dimensão. né? Não, eu fui construindo aquilo no caminho. Olha só. Mas, antes disso, isso eu já não estava na loja mais e tal. Quando eu estava na loja, o tempo que eu fiquei na loja, era o seguinte, a gente não podia usar o telefone. Pra mim, aquilo é um martírio. Eu ficava assim, meu Deus do céu, a hora não passa, socorro. Tipo, e eu só... E você já advogava? Um período, sim. Um período, não. Um período foi no começo e depois eu comecei a advogar e fui pedindo pra reduzir meu horário gradativamente Então, você até... ficava preocupada se o cliente te mandava mensagem, você ficava preocupada se tinha alguma Entendi. demanda, Sim. porque você estava trabalhando, Não, né? e eu acho que o principal que me preocupava era meu desperdício de tempo. Eu falava, meu Ah, Deus! o que eu tô fazendo aqui? Mas também foi culpa minha. Eu que não Sim. tive coragem de sair antes. Aí, o que eu podia fazer? Podia nada. Eu que de atrevida fazia. Eu tinha um caderninho. Era a única coisa que eu me permitia ter pra não brigarem comigo.
Porque a gente não podia ter nada, assim, na mão. sim. Mas eu levava meu caderninho. E quando eu levava meu caderninho, o que eu fazia? Eu repassava todos os procedimentos na minha cabeça. E no caderninho. Uhum. Eu não podia estudar, então eu não podia ter acesso à internet nem nada. Então, o que eu podia fazer? Pegar o que estava na minha cabeça e aí eu ia melhorando os procedimentos, lapidando. Entendi. Era só porque eu podia fazer ali. É. Eu falava assim, gente, isso aqui tá bom, né? Tipo, tá Estruturado. Que legal. Então, por isso que eu falo que a mentoria surgiu daquele meu caderninho Olha, na que loja. legal. É. E eu lembro que a última vez que eu fui no seu escritório, você falou pra mim, não sei como é que tá isso, que você tinha a perspectiva de no futuro abrir uma mentoria, um curso, mas voltado mais pra uma área tipo coaching, mindset. Eu sei que você é muito fã do Napoleão Hill. Aliás, o livro dele, o primeiro livro dele que eu li foi porque você indicou. Que legal. Que eu me apaixonei por ele também. Então, você tem perspectivas para o futuro em relação a uma mentoria mais voltada para esse perfil, assim? Como é que tá isso? Cara, gente, inclusive hoje, curioso isso, eu não vou lembrar o nome do menino, mas é um... vocês devem ter visto no Instagram um jogador de futebol que fez a carta aberta pro irmão. É porque eu não entendo nada de futebol, apesar do meu sobrinho ser jogador. Mas, enfim, é um jogador novinho. Hendrick, isso aí. Gente, é linda. Se você leu Napoleão Hill, você lê aquela carta. Eu vou ler. Não, aquilo ali eu chorei. Porque, assim, a carta, o menino, tudo que ele fala ali é tudo que tá no livro. O menino criou a realidade dele, intuitivamente. Então, eu realmente acredito que existem seres que são iluminados e que intuitivamente sabem criar a sua própria realidade de maneira, assim, Surreal. exemplar, Uhum. que é o caso desse menino. Tem outras pessoas que têm interesse em aprender sobre o assunto e ficam a vida inteira estudando, que é o meu caso. E tem pessoas que eu acho que nunca vão despertar essa consciência nessa vida, né? Uhum. Aí nem vamos falar essa coisa, eu nunca nem sei o que eu acredito, nem pergunta, porque eu não sei. Mas enfim, e eu sou essa pessoa que eu sempre li muito, mas acho que muito pela minha vontade de mudar de vida, que eu tinha muito forte. Desde sempre isso ardeu em você. né? Sempre. E eu sempre busquei ler o que se chamava de autoconhecimento, que mudou para desenvolvimento humano, né? Porque autoconhecimento era um termo que ninguém gostava. É. Mas eu não tava nem aí. Eu falava, Autoajuda. só leio autoajuda. Autoajuda. Sim. Só leio autoajuda. E Eu era amava. meio preconceito, né? Você tá na Todo livraria mundo. e tá na parte de autoajuda, né? Geralmente ou você tinha depressão. Eu tenho amigos que ou pensam você assim tinha- até hoje. Nossa, gente. Gente, É. os livros que eu mais gosto são os livros de autoajuda. Não, e hoje em dia a autoajuda fica nos destaques, É. né? Que é os mais vendidos, Mas é os porque best-sellers. mudou mesmo a mentalidade das Exatamente. pessoas. Exato. Então é isso, eu sempre me interessei muito por essa área. Confesso que durante muito tempo eu lia, mas era um monte de informação perdida. Tanto que o livro do Napoleão Hill, eu tenho ele há muitos anos. E ele só foi fazer sentido pra mim quando eu vim pra Portugal. Antes Entendi. disso, ele não fazia sentido. Então eu acredito nisso. Queria ensinar? Nossa, queria. É um desejo profundo meu, mas eu não me sinto pronta. Tudo bem. Não me sinto. E, olha, quando eu comecei no YouTube, 2020 também, eu sempre tive muito essa vontade de... Porque eu penso assim como eu tenho essa história de vida, muitas outras pessoas têm. Uhum. E eu gostaria de ajudar pessoas que começam do zero, principalmente sem nenhum tipo de educação financeira em casa, que eu acho que isso faz muita diferença, a conseguir do zero. Porque às vezes a pessoa fala assim, porque eu não consigo, porque meu salário mal dá pra pagar minhas contas, então a pessoa desiste. Como que eu vou fazer uma reserva se não sobra nada? Eu né? comecei com um salário que mal pagava minhas contas. Sim. É só você mudar a sua mentalidade. E eu tenho uns vídeos no YouTube sobre isso, no comecinho. Só que eu parei de falar, porque foi isso que eu falei. Quando eu comecei a me podar Retrair, mais. né? E aí tem assunto que eu não me atrevo muito. Então, assim, sei lá, eu espero que um dia eu consiga, mas acho que hoje não me Hoje sinto... não é mais um plano Um pro foco, futuro. né? Agora, Entendi. Legal. Fazer mais uma pergunta. Já Faz. fazer. Você veio, trabalhou na loja, começou a advogar. Eu não sei se eu vi num vídeo seu, que eu te conheci pelo YouTube. Coloquei como advogar em Portugal. Eu também. Foi E pelo veio YouTube. Que um daí eu virei vídeo seu. cliente dela. Veio um vídeo seu. E aí, uma das dicas que você dava era se introduzir no meio, né? Você falava que tinham várias palestras, tudo que tinha, assim, da ordem, você ia lá pra cumprir o famoso quem não é visto não é lembrado. Uhum. Nessas idas, né, e nesses eventos, você sentiu alguma... Você se
sentiu bem acolhida com os advogados portugueses de Portugal? Ou não, foi indiferente? Você sentiu alguma coisa? Ou, enfim, foi... Eu acho que Qual assim, foi a sua experiência? isso quando aconteceu foi em 2019, que foi Uhum. quando eu cheguei, porque depois veio a pandemia. Hum, Em 2019 eu não tive muito resultado, não acho. Eu acho que meus resultados começaram em 2020 e tem muito a ver com digital. Então, eu nem consigo te dizer o porquê. Talvez a minha estratégia tivesse sido errada na época, a maneira como eu me portei. Talvez eu ainda tava com aquela insegurança que eu falei pra vocês do começo. E que quando você não adianta, se você não se porta como autoridade, as pessoas não vão te ver como autoridade. Até sua postura muda. Sim. E é muito isso que eu De fato. falo na mentoria, né? Não tem jeito, a gente tem que fazer esse processo, esse Verdade. trabalho. E isso foi algo que eu fui desenvolvendo. uhum. Então, assim, até se você olhar meus vídeos do começo do YouTube, são, assim, terríveis. Então, eu acho que o online, nossa senhora, eu falo, o online mudou minha vida. Porque mudou até nessa questão. Porque é muito, muito melhor, você imagina, gravar um vídeo, e depois você assiste e fala, que merda. Sim. Olha a minha postura, olha a minha voz, olha isso. Do que você vai num evento presencial e se comporta dessa forma e ninguém vai te dizer, você não vai saber porque você não viu. Exatamente. E você vai ser chacota. E você vai repetir erro sem Exatamente. consertar. E não É. vai saber... Aham, exatamente. Então, o online foi o que me fez enxergar aquilo e falar, calma aí, tá E tudo se errado. melhorando, né? E quais são os lados ruins, negativos do online? Assim, tem alguma coisa que você fale, putz, não gosto Olha, de determinado comentário, crítica, julgamento, já passou por isso, nunca? Como que eu é? até tenho, eu até acho que até tenho, mas eu acho que o positivo supera tanto. Tanto, é verdade. Que eu, sabe, eu costumo falar, eu sou muito prática, sou muito objetiva. Ai, não vem com papinho de criança mimada. Ai, mas eu não quero isso por causa disso. Ah, então tá, então você fica onde você tá. Não posta o vídeo, então, né? Entendeu? Ai, porque eu não gosto. Ai, você não gosta, mas você não é criança mais. Você não tem que fazer o que você gosta. Então, assim, óbvio que tem lados ruins. Uhum. Mas, e aí? Os lados bons são muito maiores. Então, vai pra terapia, vai se tratar, vai melhorar, sabe? É isso, é o que é. E essa é a realidade, não vai mudar. Porque você, bonitinho, não gosta, alecrim dourado. Não vai. Sabe? Entendi. É daí pra pior. Ou a gente se trata e cada vez internaliza mais e busca se autoconhecer mais, ou não adianta. É o que é. E Tem foi muito a partir de 2020, então, que você entrou com mais força no digital. Quando você estava no Brasil, você não era tão, assim, digital adepta a nada. Nada. Então, a transformação ocorreu aqui mesmo, de fato. Foi a água batendo mesmo na bunda, assim, tipo, desespero por precisar fazer dar certo. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava, que eu não tava mais na idade de ficar brincando de mudar de país. Então, Aqui tinha Sim, que tinha tirar que certo. ser, foi. Na Irlanda, isso já tava no meu radar. Porque tinha, não sei se vocês não foram pra Irlanda, né? Mas quem foi pra Irlanda, todo mundo sabe, o casal em Dublin. Eles ficaram muito famosos. Eram 2 intercambistas, um casal, e eles começaram a produzir vídeo pro YouTube. Então, eles ficaram muito famosos. Hoje, eles têm uma agência de oh, Jesus. De... Turismo? Não, de intercâmbio. Viagem? Ah, ok. Agência de intercâmbio. E eles começaram mais ou menos nessa época que eu tava lá. Então, aquilo eu já falei, interessante, eles foram espertos. Mas ainda tinha vergonha, não sabia como fazer, não tinha objetivo. E nessa área do direito de gravar vídeo e explicar, você tinha alguma referência? Alguém que você olhava e... Mariana Gonçalves, que foi a que eu fiz a mentoria. Ah, é, verdade. Sempre foi minha E referência. foi boa a mentoria dela, aprendeu muito como é que foi. Foi ótimo. Pra proposta que foi ótima, sim. E foi uma realização de um sonho, assim. Eu seguia ela há muito tempo. Ela realmente foi uma pessoa que eu te me inspirou? inspirei. Aham. Então, foi muito bom ter feito a mentoria. Valeu muito a pena. Ai, legal. E você foi pro Brasil, né? Fazer- O encerramento foi lá. Foi bem legal. exatamente. Foi bem legal. Ah, incrível, Rafa. Muito A sua história, né, como a gente falou, de fato é inspiração. Assim como você citou a Mariana Gonçalves, né? Você é uma inspiração pra gente. Como eu te falei, a gente te viu... Você também, né? Foi no YouTube. Sim, foi no YouTube. E aí você virou cliente dela? É, Foi. e foi assim, eu descobri primeiro uma outra advogada de imigração, aí eu fui e falei, calma, antes de eu contratar o serviço, eu vou olhar outras. E comecei a digitar no Google como advogar em Portugal, como que é o procedimento, aí fui e achei o seu vídeo. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver o vídeo dessa aqui. Aí eu falei, vou mandar mensagem. Aí eu mandei mensagem e eu senti mais firmeza na resposta dela. Muita gente fala isso. A firmeza nas outras, eu senti um pouquinho de É insegurança. que você falou que você é mais prática. E o né? meu pai só Estratégia. falava assim, cuidado pra não gastar, pra cair num golpe, gastar em euro, a gente pagar em euro, Essas uma mulher de advogada que vai YouTube, sumir. né? Aí eu, calma, pai, eu vou pesquisar bem, eu prometo.
Mas enfim, foi assim. Tudo tem estratégia, né? E é engraçado. Engraçado não, óbvio, é estratégia. Eu ouço isso de muitas à toa, clientes. Muitas. Mas desde o começo foi tudo. E isso tem a ver com uma história traumática minha. Ai, não, calma, traumática eu exagerei, não foi traumática. Enfim, uma história de uma advogada que eu fui contratar e que, cara, eu ficava mais perdida do que tudo. Eu falei, meu Deus, tudo que eu não posso ser é igual a ela. Então eu usei um mau exemplo que eu tive para desenvolver toda a estratégia de atendimento do escritório. Mas você vai contratar ela aqui pra sua inscrição? Não, Foi por antes, quê? para fazer meu processo de imigração. Foi um caos, mas também era uma outra época, né, gente? Era uma época que nem tinha advogado de imigração. Então, assim, eu acho que eles tinham tanta demanda que eles escolhiam. Que era uma coisa assim, sabe? Mas ainda. A gente ainda tem. Eu tenho. Meu WhatsApp é uma loucura, mas eu acho que quando você define e que você vai atuar com isso porque você quer, e talvez também pode ser isso, que a pessoa estava atuando com aquilo ali só porque, né? Não era prioridade do E escritório, você né? define isso, você vai traçar uma estratégia, vai Sim. traçar ali uma jornada do cliente. Isso eu sempre tive muito claro, assim, antes de saber o termo jornada do cliente, eu já tinha a jornada do cliente definida. Porque eu pensava assim, cara, o que meu cliente quer para se sentir acolhido? Uma coisa que eu sempre faço no escritório, desde o começo, é lapidar minha proposta de honorário. Porque minha proposta de honorário ela precisa ser a mais clara possível, mais objetiva possível, que ninguém vai ficar lendo um negócio gigantesco. E tem que passar segurança. É isso. O áudio que eu envio, porque toda proposta que a gente envia no escritório, eu mando um áudio depois. Esse áudio é lapidado. Não é um áudio gravado, né? É um áudio que eu faço. Mas, óbvio, eu mando muitas vezes o mesmo áudio, assim. Então, esse áudio é lapidado. Então, eu ouço de novo depois e eu me critico. Falo, nossa, Rafaela, deu volta aqui. Por que você falou isso? Tipo, porque é isso. A pessoa que tá ali, eu tenho que pensar, cara, o tempo dela é curto. Ela provavelmente não tá prestando 100% de atenção em mim. Porque a gente, quando é cliente, é assim. A gente não presta 100% de atenção. Ela tá, ao mesmo tempo que ela tá ouvindo meu áudio, ela tá gritando com o filho do lado. Então, eu tenho que chamar a atenção dela em pouquinho tempo. Então, é algo que... E aí, isso é decisivo pra contratação. Óbvio que depois, né, que eu falo pra vocês, né, pros meus mentorados. Depois você presta um serviço que seja compatível. Sim. Não pode surpreender. Mas no primeiro momento é isso que faz a diferença. Se você pudesse voltar lá atrás, quando você falou que você chegou do aeroporto, né, e pegou o ônibus e girou, o que você teria feito de diferente da sua trajetória? Ou você faria tudo igual? De imigração aqui? Que igual você falou, você chegou num patamar que, graças a Deus, você não sofre mais tanto quanto você já sofreu, esses perrengues que você, né, que as pessoas sim. passam. Mas Você eu não acho que os passa perrengues mais. tinham muito a ver com o meu grau de maturidade aqui, sabe? Eu não acho que teria como eu mudar isso. Estaria tudo igual, né? Faz parte da sua trajetória, Faz. né? Profissional, pessoal, de crescimento. Tudo contribui pra quem a gente é hoje, né? Eu acho. De ruim ou de Eu não bom. costumo me arrepender muito das coisas, não. É. Eu o que também é. não. Eu acho que tudo tem um aprendizado, uma lição pra vida e que a gente tem que tirar as coisas positivas, até das coisas negativas, né? E é exato. isso que importa. Rafa, e perspectivas para o futuro? Novos trabalhos, novas ideias, alguma coisa em mente? Então, a gente começou agora. Inclusive, uma cliente minha também, de muito tempo, do 2020, 2021, ela, desde lá, ela fica me namorando, né, que eu falo pra ela. E pronto, a gente formou agora uma parceria pra cidadania italiana. Eu tô bem empenhada nisso. Legal. Porque ela já tinha uma estrutura muito robusta. Eu já tentei outras parcerias antes, né? Para prestação desse serviço. Eu tô desde o ano passado tentando. Mas a estrutura que ela me trouxe foi uma coisa que eu falei, é assim que eu gosto de trabalhar. Viável. Porque a italiana demanda muito mais a gente de uma estrutura bem maior, né? Porque, imagina, a gente tem que pesquisar muita certidão, tem que montar uma pasta muito maior, tem que fazer um processo de tradução de todos os documentos. Então, Retificar, se realmente, for o caso, exato, né? retificar tudo, Uhum. coisa que na portuguesa a gente sabe que não precisa. Então, realmente, eu precisava de uma estrutura de equipe boa para eu colocar meu nome naquilo. Uhum. Mas, obviamente, é muito trabalho da minha parte agora, né? Porque eu sou responsável por toda a parte comercial de todo o escritório, de uma estrutura de equipe muito grande. Então, é uma dedicação muito grande. Paralelo a isso, temos um sistema novo. Vocês lembram? Ah, não, você que estava Você na falou que- imersão. Ai, que legal, vai Sistema sair. sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Eu sou Uhum. totalmente zero tecnológica. Eu tenho que parar de falar isso, porque, né, o universo ouve. Mas, ai, Jesus. Tá melhorando, tá melhorando. Ju, Saiu do diretora, 0 pro 10. Traz uma água pra mim, fazendo favor. Aí tô melhorando essa parte. Na verdade, assim, a gente implementou 100%, né? Eu tive a ajuda de uma pessoa para implementar o sistema.
o que mais foi o processo difícil foi escolher o sistema. Mas é um que já existe ou você criou do zero? Não criei. Também fiquei durante um bom tempo pensando nisso. Eu vou criar. Tentando desenvolver. né? Como é que foi criar do zero, assim? Não criei. Ah, criei, tá, não criou do zero, entendi. Se já Não. tem alguma coisa funcionando, vamos usar. né? Não, só que todos os sistemas que eu já tinha tentado vários. Eles me faltavam alguma coisa. Ou era muito truncado, ou o layout não era legal. E me incomodava. Esse eu amei tudo. Mas calma, eu também não vou ficar falando muito, não, que eu tô em 3 meses que a gente tá com ele. Eu quero esperar um pouco mais. Fase de Testar adaptação. pra daí teste. divulgar. Exato. Entendi. Então temos isso. Temos o quê? Mentorias. Mentoria. Decidi que a turma 9 agora, que a gente tá com inscrição aberta, vai ser a última turma mesmo. Sério? Vai. Eu ia terminar na 10, né? Vai ficar bonitinho. Sim. E por quê? Você decidiu Porque não encerrar tem esse mais capítulo? público. A verdade é essa, não tem mais público. Como a gente vai pra quase 1 ano de proibição de advogados se inscrever em Portugal. sim. Isso faz uma diferença muito grande. Faz. Não, sei. E, poxa, já passaram por mim mais de 170 advogados que trabalham com imigração. A realidade é que a maior parte, 90%, até mais, dos advogados que trabalham com imigração são brasileiros. Os brasileiros não podendo se inscrever mais, óbvio que vai, né, haver uma queda dessa demanda. Já era algo que eu esperava. Eu achei que pudesse chegar na 10. Talvez pudesse chegar na 10, mas eu não quero chegar na 10 com um volume muito baixo. Porque também não é Entendi. interessante para a dedicação que eu tenho. E o tempo que você perde. Então, ok, vamos encerrar na 9, tá tudo bem? Eu tenho um carinho pela mentoria. Eu também! Imagina ela, Eu né? já fiquei assim, Tá, mas e aí? Tipo assim, Não, claro que não. Aí Encerra- eu já tenho um monte de projeto. Mas aí é outras mentorias que você vai abrir. Agora eu vou me dedicar para a mentoria de alta performance, que eu tô muito esperançosa nessa mentoria que vai ajudar muito vocês. Então, explica Mesmo. pra galera Uma, saber né? o que é Aquela essa de- mentoria. Você fez uma imersão. Agora é uma mentoria, entendeu? Então, explica pra galera, pra todo mundo saber um pouquinho. O que é essa sua mentoria? A ideia da mentoria de alta performance é pegar o advogado que já está trabalhando, que já tem cliente e que já tem um relativo faturamento. Não é para quem tá começando do zero, tá? Para quem tava começando do zero, vai dar primeiros passos. E organizar. Trazer clareza para esse advogado, melhorar procedimento, simplificar procedimento, lapidar, deixar os processos mais simples, fluidos, claros, para satisfação do cliente, satisfação da equipe. E aí, se a pessoa não tem equipe, também auxiliar a pessoa nessa parte de, ok, você tem que contratar pessoas, o que é mais importante para você agora para delegar. Delegar é muito, muito difícil delegar. Então, e delegar exige estratégia. Tem que Não é ensinar. simplesmente você chamar a pessoa e falar, senta aí, fulano, toma, precisa Não, faça não isso, dá. isso. Exige estratégia. Para você crescer, isso tudo precisa estar organizado. Então, realmente, é tirar o advogado do patamar do profissional independente, né? você trabalha, eu odeio esse termo. Você trabalha por conta própria. Tirar desse termo e botar no termo de empresa. Empresário. Entendi. Sabe? Então, E estruturar a empresa, né? Eu vejo muita gente assim, tenho clientes que nem foram mentorados, mas que estão, eu vejo assim, sabe? Que estão se dando super bem trabalhando, mas que falam, mentoria de alta performance eu ajudaria aqui. Que a pessoa me fala no fim do dia, que eu trabalhei 15 horas no dia. Tá errado! Tá errado! Tem que contratar gente. Tá bem errado. Entende? Óbvio, eu também já trabalhei 15 horas por dia, mas são fases da vida. A partir do momento que você começa a ter um determinado faturamento, número de cliente e ainda tá trabalhando 15 horas por dia, tá errado. Ou, se você tá trabalhando 15 horas por dia e nem tem o faturamento, tá mais errado ainda. Sim. Então, é ajustar essa rota, sabe? Sim. E quando que você vai lançar? Eita. Que dia que a gente tá? Hoje é dia 26. Ai, meu Deus, eu tinha de falado março. que era Mas abril. vai sair... Não, mas vai sair... maio, esse episódio. Então, a gente tá Maio? gravando... Aham. Maio, o lançamento oficial eu achei que era do Pode abril. Migrar é dia 1º de maio. Iremos fazer uma estreia, um lançamento. Então, eu falei errado, porque já era pra eu ter falado que... Bom, eu não sei. Não tem problema. Também não sei. Assim, a previsão é pra abril, mas não... Se até lá você tiver lançado, a gente vai colocar aqui no link. Isso. Aí você avisa. Isso. Boa. A gente vai boa. colocar no link, quem tiver interesse, já clica lá Boa. e sabe mais. Ela já explicou como que vai ser a mentoria, se for do seu interesse, a gente já anuncia aqui Mãe, no link. Que aí né? também fica um pouquinho sem. Eu falei que você ia querer tirar, né? Rafa, agora a gente tem uma coisa especial pra você. Ai, meu Deus. Diretora, traz o presentinho, por gentileza. Isso é chique demais. Ai, filho.
Tô achando muito chique. Eu nem comi o suficiente ainda. A gente tá esperando você É porque comer. a gente fica falando, né? Ainda mais que você é entrevistada, a gente fica fazendo... Não dá pra comer. Tô só bebendo, que é o É mais um rápido. presentinho do Pode Ai, Migrar que pra lindo! você. Pode abrir? Pode. Claro. E seu café da manhã nunca mais será o mesmo. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ai, aquela aqui. Ai, que linda, May! Ai. Olha! Eu juro que eu ia perguntar, mas eu falei, não vou ser indelicada, né? Desmontar o cenário, tipo, ai, pra mim? Sim, você vai ter uma. Ai, adorei, Fofinha, né? E tem tudo a ver com advogado de imigração, né? Que são vários... É mesmo? Aviãozinhos, Aham, né? Lindíssima. Eu e a adorei, Thalissa obrigada. pensamos em todos os detalhes. Obrigada, Ai, muito que bom que linda. você gostou. Adorei. E é isso. Agora é um momento, assim, crítico, tenso do De programa. comer até outro brigadeiro. É a nossa famosa DR. Eu espero que, é DR. Eu espero que você esteja preparada, né? Então vamos de DR. Calma. Respira, come o brigadeiro. Meu Deus! É porque é tenso esse momento. Calma que ninguém vai brigar aqui. Não teremos de fato uma DR, é só porque o papo vai ser direto e reto. Ok. Você... Então a gente vai fazer uma pergunta e você fala a primeira coisa que vier na Ai, cabeça. Eu sou péssima. Calma, não precisa ser de fato a primeira coisa, pode ser Não, a tem segunda, que ser a primeira terceira. Se quiser conversar, enfim. Fica, Mas eu sou fica aquela, bem sabe à aquela coisa de. Não sei se já fizeram terapia assim, que você tem que falar. Gente, eu não penso em nada, minha cabeça tranca, sabe? Sim. Tipo assim, você tem que pensar nisso. Aí você, Não penso, tá zero, não tem nenhum pensamento. Mas vamos lá. São perguntas que têm a ver com você, então Tá vai ser bom. fácil. Ó, uma viagem. Ah, Tailândia. Mas eu vou falar Rio de Janeiro também. Ai, gente, muito difícil. A Libriana, a Libriana. Indecisa. Mas por que É. Tailândia? Tailândia é porque mudou minha vida, com Aham. certeza absoluta. E eu não sei explicar o que eu senti lá. Eu realmente senti uma coisa muito especial. Uma conexão. É, uma coisa de sentimento mesmo. É, então, por isso. E, cara, Rio de Janeiro, porque se eu pisar no Brasil e não for no Rio de Janeiro, parece que tem alguma coisa faltando, assim. Eu sou muito apaixonada por aquele lugar. Muito, 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 muito. Entendi. E eu não sou do Rio, eu sou de Niterói. Então, quando eu digo Rio, é o Rio capital. Ah, ok. Porque eu tenho uma coisa forte com aquilo. E um perrengue de viagem. Ai, isso aí eu não vou lembrar. Calma. Perrengue de viagem. Nossa, é porque são tantos ao mesmo tempo, sabe? É, Não na sei, hora. eu sei. E não, e sabe o que eu acho? Eu passo muito perrengue. Mas eu sempre... Eu acabei de voltar da Itália. Eu vi, verdade. Você foi tava pra na Itália. Você É. já tinha ido? Já tinha ido pra Roma, mas agora Você eu foi fui pra pro Milão. norte. É. Ai, eu adoro o norte da Itália. Não, e a gente fez muitas cidades em pouco tempo. Uhum. Óbvio que tem perrengue. Tipo, É óbvio que mas aí eu falava assim pra minha Eu vi amiga. um perrengue que você postou que Qual? na gôndolazinha não podia se mexer. Eu postei Tinha que isso? ficar quietinho, que tinha que ficar quietinho porque poder... É. Eu direto, óbvio que eu queria me mexer, né? Então ele falava, você vai me derrubar aqui. Tipo, que ele ficava indo pra lá e Porque pra cá. o mar tava alto? Como que era, assim? Ou é normal ser super... Não, eu acho que é normal. Eu não sabia também. Eu achei que eu podia me mexer no negócio. Mas ele falou que não podia, não. É que eu queria sair de um lado pro outro e desequilibra. Um negocinho. Então sentou, ficou. Até o fim. É. Ai, mas muitos perrengues. Ai, cara. Nem sei, não consigo dizer um. Mesmo. Muitos. Na Tailândia, algum perrengue, assim. Porque o país é diferente, cultura é diferente. Ah, tem. Por exemplo, a gente comprou... A gente tinha comprado voos internos. Um dos voos, a minha amiga tinha comprado errado. Chegou na hora, a gente teve que pegar 12 horas de ônibus. Eita. Aí, a gente pegou 12 horas. O meu inglês era muito ruim, me zoou até hoje. Que eu ficava, I pay Wi-Fi. Porque, Você teoricamente, o ônibus tinha que ter Wi-Fi e não tinha. Então, a gente ficou 12 horas sem internet. E o ônibus parou no meio do nada. Até hoje, a gente não sabe o que aconteceu. Uhum. Eita. Que ninguém deu uma satisfação. E ficou horas parado. E a gente trancado. Dentro do ônibus. Aham, e a gente até... Eu lembro que a gente gravou vídeo do tipo assim... a gente vai morrer aqui se a gente morrer, tipo... Pedindo, né? E você chegou a comer aquelas comidas estranhas da Não, a Tailândia? minha amiga comeu. Quer dizer, a barata, gafanhoto, essas coisas não comi, não. Só a minha amiga. Mas eu fiquei 3 dias de cama lá. Uau. Pegou virose? Por causa da comida em si. Porque eles não têm... Higiene. É. Mas você bebeu água? De lá? Que eu lembro que eu fui pro Marrocos agora e eles aconselharam a não beber água, tipo, de lá. Eu acho que não. Eu pra acho gente que eu não bebi passar só... mal. Mas a comida era feita naquela água. É, Eu acho não que tem não como fa- ter é. muito controle, né? É, né? E no começo a gente comeu em barraquinha, essas coisas. Depois que eu passei mal, aí eu comi só industrializado.
É, lá eles falam pra gente pra não comer coisa assim de rua, só restaurante, pra não passar mal. É bem perrengue. Vamos lá, do que você sente falta no Brasil? Nada. Aquelas. Porque aqui tem tudo, né? A gente Cara, eu não consegue... sinto falta de nada. Ah, vou falar das festas. Que eu acho que brasileiro faz festa muito bem. Faz. Pior que Eu faz. gosto de uma festa, né? Então, Mas não é uma coisa, ai meu Deus, não. Dá pra Tranquilo. viver sem. E do que você não sente falta do Brasil? Gente, pelo amor de Deus, calma. Eu sinto falta do Brasil. Meus sobrinhos. A família chorando Eu tava agora. pensando, nossa, gente. A família. Não, é porque eu tava pensando em uma coisa, né? Eu tô brincando. Ai, meus sobrinhos, gente. Meus sobrinhos é bizarro. Eles pensam em vir pra cá? Ou não? O meu sobrinho, que tá agora com 12 anos, ele é jogador de futebol. Uhum. Então, ele pensa. Mas, não sei. Só, por enquanto. Mas, assim, pra mim foi muito. Porque quando eu fui embora do Brasil, meu sobrinho tinha 6 anos. E minhas sobrinhas não existiam ainda. Então... E eu fiquei bastante tempo na pandemia. Eu fiquei 2 anos sem vê-los. Então, pra mim, foi um baque muito grande. E depois disso, depois da pandemia, eu prometi que eu nunca mais ia ficar... Muito tempo. Não, mais de 6 meses. Eu vou 2 vezes por ano agora. Nossa. Isso é uma promessa minha. Eu não fico mais. Então, sem dúvida, meus sobrinhos em primeiro lugar. Tá, então, do que você não sente falta agora? Até ruim falar. Primeiro, calor. Ai, não sinto falta daquele calor. Deus me livre. Sério. Eu acho muito quente. Você é mais do inverno, então? Não. Eu Ah, gosto de ok. verão, mas não aquele verão. Aquilo ali não é verão. entendi. Aquilo ali é uma coisa... Sério? Cara, sabia que eu acho aqui no verão muito mais quente Mas do é que lá? muito mais rápido. E eu acho que você sente menos calor, assim, no geral. É. Na vida, assim, sabe? Uhum. Que é um período curto, né? Eu também não acho que é muito mais quente lá, não. Eu acho lá mais. Eu acho lá insuportável. Calor, em primeiro lugar. E a outra coisa não é nem o que eu não sinto falta, que é até ruim falar assim, né? Mas, infelizmente, uma coisa que me deixava muito triste no Brasil é presenciar a desigualdade social. Uhum. Me doía demais. Sim. Aquele sentimento de impotência, sabe? Quando você tá saindo do supermercado e tem alguém na Tudo, em porta. todo né? lugar, em todo lugar. E dói, sabe? Uhum. E eu já trabalhei como advogada da ativa na parte criminal. Nossa. Eu não consegui ficar, porque eu tinha mais dó dos presos. Eu sou de um nível assim, então eu falava, não dá pra mim. Então, Imagina. isso pra mim é o que mais pesa. Uhum. Rafa, algo que você se orgulha. Minha trajetória, cara, eu me orgulho muito. Sim. Deve. Modéstia à parte, eu me orgulho Aham, muito. sim, é De tudo que eu incrível. construí sozinha, assim. Óbvio, quando a gente fala sozinha, né? Que, ai, meu Deus, eu sou super heroína, eu fiz Não, tudo mas- sozinha. Claro que não. Graças a Deus, eu sempre cruzei com pessoas maravilhosas no meu caminho, mesmo. Mas eu acho também, até isso tem muito a ver com a maneira como eu sempre me portei, sabe? De sempre também ajudar, estender a mão pros outros. E, poxa, tudo que eu conquistei, caraca, saindo de onde eu saí, sabe? Eu tenho muito orgulho, Uhum. mesmo. E um conselho pra quem está chegando em Portugal? Seja humilde. Entenda que você tá entrando num país novo e não é esse país novo que vai se adaptar a você, né? Que falou Alecrim Dourado, não é, né? Entenda que você tá entrando num país que tem uma outra cultura, é totalmente diferente, e tentar não levar as coisas pro pessoal, principalmente aqui, porque a maneira como os portugueses são é muito diferente da maneira como a gente é. E aí, às vezes, quando a gente leva pro pessoal, a gente acha que o mundo tá contra a gente. Mas às vezes não é isso, às vezes é Sim. só a nossa interpretação. Nossa, isso é Sim. verdade. É. Isso me Então, pegava muito no começo. pra mim também. Eu achava que era muito Pra todos, pessoal, né? que era comigo, É. que era xenofobia. Mas é até entender como que eles funcionam, né? É. Aí você começa a entender, calma, não é algo pessoal comigo. É o jeito deles, a É. cultura deles, o sistema deles. Eu que sou aqui é diferente, que preciso me adaptar ao meio, né? Além de, e aí vou dar mais um, né? Além de ser humilde, se mexa. Pelo amor de Deus. Se for pra você ficar acomodado da maneira que talvez você fosse no Brasil e que por isso talvez você estivesse insatisfeito, você vai continuar insatisfeito. Uhum. Não tem jeito, de uma vez por todas, a gente tem que aprender a se mexer, a gente tem que aprender a conquistar nosso próprio espaço. Porque as coisas não vão ser dadas pra gente de mão beijada. Uhum. Então, a gente tem que vir com a visão de que a gente tem que ser visto, de que a gente tem que fazer o nosso melhor, de que a gente tem que se destacar. Ai, porque é injusto, mas... paciência, é a vida. Sim. Uhum. Sabe? Então, isso. Pensar o que eu tenho de diferencial, o que eu posso fazer pra me destacar no mercado que seja, de maneira ética, óbvio, né? Porque também isso tem a ver com caráter, índole. Uhum. E é isso.
Acho que é o principal. Perfeito. Muito bem. Obrigada. É com essa frase que nós terminamos, com esses conselhos, que nós finalizamos o episódio de hoje. Muito obrigada, você que assistiu até aqui. Pode curtir, né? Isso, curtam, se inscrevam no nosso canal, ajudem lá, gente, galera. Rafa, obrigada pela sua presença. Eu e a Thalys ficamos muito honradas e felizes com a sua participação. E é isso. Eu que agradeço. Eu amei, gente. Amei. Eu ficava aqui falando o dia inteiro. Obrigada, é isso.